Você que está aí nos acompanhando em casa, também tem o texto aparecendo aí na sua tela, pode acompanhar conosco. Efésios capítulo 4, versículos 17 até o 24. Certo? Efésios capítulo 4, versículos de 17 a 24. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza de coração, do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus especial sobre a mensagem nesse momento. Deus querido, nós te agradecemos por esse culto até aqui, e tenho certeza de que se parássemos aqui, já seríamos edificados só pela leitura da tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa. Mas nós pedimos nesse momento clareza, discernimento, iluminação do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que o Senhor fale aos nossos corações de maneira poderosa, de maneira eficaz, quebrantando, convertendo, restaurando o coração de cada um de nós aqui, para que saiamos por aquela porta logo mais, mas ainda mais desejosos de te servir e de parecer mais e mais com o Senhor. A despeito das minhas falhas e de mim mesmo, que o Senhor me use como instrumento teu para falar ao teu povo aquilo que o Senhor deseja falar. Em nome de Jesus. Amém. Tenho certeza que você, assim como eu, já viu em algum programa na televisão desse estilo de antes e depois. Seja os de casa, reforma de casa, né, que pega aquela casa toda velha, que todos nós em algum momento já falamos assim, podia ser na minha. Que a pessoa pega aquela casa toda detonada e transforma em questão de 2, 3 dias e vira uma casa linda, maravilhosa, parece que a casa fica até com mais espaço. Ou aqueles de carro também, que a gente gosta, e nós homens gostamos bem mais também, né? A gente gosta de ver aqueles carros assim, é um carro que você não dá nada para ele, caindo aos pedaços literalmente, e quando passa pela transformação vira outra coisa, uma nave literalmente. Ou os da beleza, né? Que as mulheres gostam mais aí, que pega a mulher lá já um pouquinho mais judiada pelo tempo, vamos dizer assim, e deixar ela bonita, linda, né? Toda com processo estético, parece outra pessoa. Em alguns casos você nem reconhece a pessoa, ela fica completamente diferente. Eu já vi isso acontecer com homens também, eu vi uma vez num programa fazerem isso com um homem, e ele ficou completamente diferente. São programas que trazem essa ideia de antes e depois. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo aqui está falando algo bem parecido. Ele está nos trazendo à memória um antes e o depois da vida espiritual. Paulo aqui está tratando de como nós éramos antes, sem Cristo, como gentios, e como nós nos tornamos depois. A transformação que Cristo opera em nós, o renovar que Cristo faz em nós, a recauchutada, vamos dizer assim, que Cristo traz em nós, mas não no físico, não na casa ou no carro, mas na alma. Cristo nos transforma, Cristo nos regenera. E é pensando nisso, e aí ele traz a ideia de vestes, né? Nos despirmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem criado à imagem e semelhança de Deus. E é pensando nessa ideia aí que eu quero meditar com você nessa noite, nesse tema, novas vestes para uma nova vida. O que Paulo vai dizer aqui é que nós vivemos uma nova vida. E por isso a gente precisa se vestir como tal, a caráter. Viver como tal,
a caráter dessa nova vida que nós passamos a ter em Cristo Jesus. Mas antes a gente precisa entender um pouquinho o que todo o contexto aqui da carta de Paulo aos Efésios. Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma. Então foi no processo de prisão que ele escreveu essa e mais algumas cartas, Tessalonicenses, Gálatas e algumas outras. E o foco de Paulo aqui é ensinar e doutrinar a igreja de Éfeso sobre a vida cristã. Ele traz aí algumas diretrizes a essa igreja de como deve ser vivida a vida cristã, como é a postura de um cristão, tendo em vista que os cristãos de Éfeso estavam vindo do paganismo, do judaísmo, e Paulo então estava mostrando para eles, olha, ser cristão é ser assim, 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 assado. Se você olhar os versículos de 16 para trás, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e o 4, até o versículo 16, que é o anterior do que nós lemos, você vai ver que Paulo vai trazer isso. Nos versículos anteriores ele vai falar sobre trindade, vai falar sobre santidade, graça, e como o padrão para se viver uma vida cristã. E é exatamente isso que ele traz como peso dessa carta aos Efésios. Como se viver uma vida cristã. E aí nós chegamos a um ponto que nós vamos estudar nessa noite. Na verdade, o ideal seria a gente estudar a carta toda, mas a gente vai pegar só esse bloco de hoje, onde Paulo faz um contraponto. Ele fala, beleza, eu ensinei vocês até aqui como é ser cristão, mas a gente não pode esquecer de um detalhe. O nosso coração é enganoso e por vezes ele vai tentar voltar às velhas práticas. Então vamos pensar aqui como vocês eram antes de Cristo e como vocês são agora, para a gente não cometer o erro de voltar às velhas práticas. E aí ele começa no versículo 17 a citar algumas características do velho homem, do velho eu daqueles membros da igreja de Éfeso. Então, antes de eu passar direto para os 3 pontos mesmo, eu queria que a gente prestasse atenção e atentasse para 3 termos em especial que Paulo fala nessa primeira parte, quando ele fala para os cristãos de Éfeso, que relembra, na verdade, os cristãos de Éfeso de como eles eram antes de Cristo. 3 termos muito importantes. O primeiro deles é quando ele fala da dureza, no versículo 18. No grego, esse termo vem de porossis, que vem de poros, e ela traz a ideia de algo petrificado. E Paulo está realmente falando isso, que os cristãos da igreja de Éfeso, antes de Cristo, na verdade, os gentios eles eram petrificados. E esse termo ele traz uma ideia de uma pedra mais dura que o mármore. Ela era originalmente usada para se referir a uma pedra mais dura que o mármore, ou na medicina também, quando tratava do endurecimento das articulações que impediam os movimentos, que paralisavam totalmente os movimentos. Na medicina também eles usavam para se referir àquele calo que aparece na junta de um osso quebrado. Quando você quebra um braço, onde há a junta da quebradura, vamos dizer assim, surge um calo que é mais duro que o próprio osso, E essa palavra era usada para definir esses termos. Então era algo realmente muito duro, algo muito concreto, uma pedra. E finalmente o termo chegou a significar uma perda da capacidade sensitiva. Quando usavam esse termo, eles estavam querendo referir a alguém que perdeu a sensibilidade em determinado local, fosse do corpo ou fosse da alma. Alguém que você podia passar a mão em determinado local e não sentia mais, não tinha mais sensibilidade naquele local. Ou no caso da alma, um coração petrificado, insensível. E é isso que Paulo está falando aqui. Aquele que não tem Cristo, ele é insensível ao pecado. E eu quero deixar claro esses termos para nós, porque muitas vezes, mesmo tendo Cristo como nosso Salvador, mesmo tendo encontrado Cristo ou sido achados por Ele em algum momento da nossa caminhada, nós muitas vezes caímos em erros como esse, de ter o nosso coração endurecido, de perdermos a sensibilidade do pecado. Nós insistimos em pecar, nós insistimos em errar, e muitas vezes a gente olha para o pecado e fala, não tem problema, não tem problema.
O que Paulo está falando aqui é que os gentios viviam dessa forma. Os gentios. E ele está chamando a atenção dos cristãos daquela igreja exatamente para isso. Ei, atenção aqui. Os gentios viviam assim. Vocês não podem viver mais. Vocês têm que viver diferente. Paulo diz que a vida dos pagãos ela é tão endurecida que perdeu totalmente a capacidade do sentimento. O mais cruel do pecado é exatamente isso, o seu efeito petrificador. Ninguém se torna um grande pecador logo de início. Em princípio, a pessoa olha para o pecado com uma certa estranheza. Eu tenho certeza que todos nós aqui, quando cometemos algo de errado, falhamos, a gente sente vergonha do que nós fazemos. Porque nós sabemos que aquilo é errado. O gentio não. Ele peca e acha que aquilo está certo. Basta a gente olhar no mundo aí fora. As pessoas pecando, se entregando cada vez mais às suas paixões, se entregando cada vez mais aos horrores que o diabo oferece e achando que aquilo é super normal, que não tem problema nenhum, que aquilo é bonito, que aquilo é prazeroso, é agradável, e muitas vezes o pecado é realmente agradável aos olhos, mas somente isso, e nada mais do que isso. O pecado, ele petrifica o coração. Talvez você possa estar olhando para os seus pecados e falando, não, pastor, não tem problema nenhum isso aqui. Que problema que tem fazer isso? Que problema que tem falar isso? Todo mundo fala. Que problema que tem postar isso nas redes sociais? Todo mundo posta. Que problema que tem assistir esse tipo de série, documentário, filme, novela, etc. Todo mundo assiste, todo mundo faz. Qual o problema? Cuidado. A segunda palavra que nos chama a atenção, que salta aos olhos nesse texto, ainda no verso 18, é o termo dissolução, que vem do grego asselgia. Os pagãos, eles cometem todo tipo de impureza, e essa palavra traz essa ideia de impureza, lascívia, disposição da alma incapaz de aguentar o rigor da disciplina. É uma alma insubmissa, não consegue se submeter a regras, não consegue se submeter à disciplina, é uma alma, um ser indisciplinado, alguém que não consegue viver debaixo de um controle, debaixo de regras, debaixo de uma instrução. E Paulo fala que os pagãos são dessa forma. A selgia, Platão define esse termo como uma impudicícia. Outros autores definem como uma disponibilidade para qualquer prazer. Basílio, um dos pais da igreja, lá no ano 300 depois de Cristo, diz que esse termo trata de uma disposição da alma incapaz de aguentar o rigor da disciplina. É o texto que está ali na imagem que vocês estão vendo. O dicionário do Novo Testamento grego define como um procedimento escandaloso contra a decência pública, com palavras vis, movimentos corpóreos indecentes, gestos familiares sexuais entre homens e mulheres. É uma impureza total, seja ela sexual, moral, social, de qualquer forma. A selgia se caracteriza principalmente pela falta de vergonha em pecar. A pessoa não tem vergonha de pecar. Para ela não tem problema nenhum pecar. Para ela não se importa com quem está vendo o que ela está fazendo. É uma consequência direta do primeiro termo, dureza. Quando a pessoa está petrificada, ela não se importa, ela não reconhece o pecado, e isso a leva ao segundo termo, onde ela não se importa com o que as pessoas pensam. Eu não estou nem aí com o que você pensa de mim. O importante é ser feliz. Você já deve ter ouvido esse termo muitas vezes recentemente. Nos nossos dias ele é muito comum. Não importa o que você pensa, não importa o que Deus pensa, não importa o que a Bíblia diz, importa o que eu acho, importa a minha verdade, o que eu penso e pronto.
Cuidado com isso. Talvez o seu coração também possa estar tomado por uma dissolução, que Paulo está citando aqui, que é uma característica do velho homem. E nós falhamos muito quando agimos dessa forma. Não é assim a maneira do crente pensar. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não importa o que as pessoas pensam de mim. Cuidado. Importa, até certo ponto importa sim, porque é o nosso testemunho que está sendo pregado através da nossa vida. As pessoas olham para você e veem os seus frutos. E a palavra de Deus diz que pelos frutos a árvore é conhecida. Então não podemos também agir dessa forma, não importa o que pensam de mim. Cuidado. O terceiro termo que eu quero chamar a sua atenção é o termo avidez, pleonexia no grego. O pastor hoje está esbanjando o grego dele de 4 anos de seminário, né? Mas vamos lá, vamos aprender um pouquinho também, gente. Os gregos definiam esse termo como uma avidez arrogante, um execrável um amor de possuir, um desejo ilícito de possuir o que pertence a outra pessoa. William Barclay, um comentarista da carta aos Efésios, ele diz que esse termo trata-se de um espírito pelo qual o homem está sempre disposto a sacrificar o seu próximo em altares de seus interesses. Eu estou disposto a sacrificar quem for preciso para saciar o meu desejo de pecado. Não importa quem seja, marido, esposa, filho, patrão, colega de trabalho, amigo, irmão da igreja, não importa, eu vou passar por cima de quem for preciso, porque o meu desejo precisa ser saciado. É um desejo incontrolável por saciar as suas próprias paixões. Aí você pode estar olhando para mim e falar, não, mas eu não sou assim, pastor. Será? Quando a gente pensa em paixões, em desejos incontroláveis, a gente vai muito lá para fora, para o mundo, para questões sexuais e tudo mais. Mas e os seus desejos, talvez aqui dentro da igreja? Talvez você tenha um desejo incontrolável de ser notado. E aí, se o pastor não te faz uma ligação num dia X, você já vira a cara para o pastor. Talvez o seu desejo é de ter as suas opiniões sempre exaltadas, ser bajulado pelo próximo, e aí se algum irmão te contesta de algo que você está falando, você já fica nervoso e revoltado. Isso também é dissolução, avidez. Isso também é uma pleonexia. Quando o meu desejo é tão intenso que eu me revolto porque ele não é suprido, não é sanado, os meus anseios não são supridos. E todos nós temos os nossos anseios espirituais, né? Que a gente coloca como espirituais, mas na verdade são bem carnais. Então, muito cuidado com isso. Talvez você pode estar aqui dentro, fazendo as coisas para Deus, cultuando a Deus, com a motivação errada e colocando em prática uma avidez arrogante do seu coração que nem você sabe que tem. Paulo, e eu acho muito interessante quando a gente lê esse texto, porque, como eu falei no início, Paulo está falando para uma igreja que se converteu. Os efésios estavam vindo do judaísmo há pouco tempo e conhecendo o cristianismo. E ele vem numa série de instruções como viver a vida cristã. De repente ele para o que ele estava falando. Vamos voltar para analisar a vida de vocês como era antes. Ele não faz isso à toa. Paulo não escreve isso à toa. Ele está falando, ei, vamos voltar a olhar para trás um pouquinho. Às vezes é importante a gente olhar um pouco para trás para ver como a gente era, para poder agradecer a Deus como a gente é hoje. E vamos ver o que a gente não pode fazer. Essas 3 palavras são muito importantes para a gente seguir ao longo da nossa mensagem. E aí Paulo vai tratando realmente de uma evolução da vida de pecado. Ele está tratando do terrível caminho do mal, que começa com uma rejeição pela verdade de Deus, e aí, em primeiro lugar, vem a dureza do coração, como a gente viu, depois uma ignorância, porque estando endurecidos
pelo pecado, tendo o seu entendimento endurecido, eles agem de uma maneira dissoluta, uma lascívia, sem ter vergonha do que as pessoas vão pensar, e por fim chega a uma avidez, a um desejo incontrolável. Eu preciso suprir a minha necessidade. É como alguém que tem um vício em determinada coisa, seja o álcool, o cigarro, qualquer coisa viciante. Aquilo se torna algo necessário e aquele desejo precisa ser suprido. Assim também é a avidez incontrolável que Paulo estava citando. Uma coisa vai levando a outra. A dureza leva à dissolução, a dissolução leva à avidez, que nos afasta cada vez mais de Deus. E nós precisamos tomar um cuidado. Perceba que o pecado faz isso de uma forma muito sutil. Ele não vai te arrastar para longe de Deus, e eu derrubei os copos aqui. Ele não vai te afastar para longe de Deus de imediato. Ele vai fazer isso de uma maneira muito sutil. E ao longo do tempo você vai... E as pessoas talvez vão chegar para você e falar, cuidado, isso que você está fazendo é errado. E você vai falar, não, não é. Porque o seu coração está começando a se endurecer. Não, não tem problema. Porque a dissolução está tomando conta do seu coração. Não quero saber da sua opinião, o que importa é a minha. Porque a avidez e o desejo de saciar as suas vontades é muito maior do que a própria palavra de Deus no seu coração. Cuidado com isso. Outro ponto curioso dessa primeira parte da passagem é que a dureza de coração, todos esses processos começam primeiro aqui, na mente. E depois vem para uma insensibilidade da alma. E finalmente há uma vida desenfreada. Tendo perdido a sensibilidade, as pessoas perdem o autocontrole. E aí nós entramos na segunda parte, que é o que eu quero também deixar muito gravado nos nossos corações, que Paulo, depois de falar como eram os gentios, como os efésios eram na vida antes de Cristo, agora ele fala, beleza, chegamos num ponto importante agora. Vocês viram como vocês eram, agora vamos caminhar daqui para frente. Como vocês devem ser. E aí, Paulo traz a ideia de novas vestes para uma nova vida. E a primeira coisa que ele fala é que nós precisamos nos despojar do velho homem. Por isso é muito importante a gente entender como era o velho homem. Porque Paulo nos ensina que nós precisamos nos livrar dele. Nós precisamos nos livrar da dureza de coração. Nós precisamos nos livrar da dissolução do nosso coração. Nós precisamos nos livrar da avidez que existe no nosso coração. Porque com isso, tomando conta de nós, é impossível nós nos achegarmos a Deus. É impossível nós termos comunhão com Deus. Interessante que a partir do versículo 20, Paulo começa a colocar Cristo como a essência de tudo, né? Paulo começa agora a focar em Cristo como a essência da nossa fé, como o nosso ensino primordial, e ele usa alguns termos também importantes aqui, quando ele fala, aprendestes a Cristo, o tendes ouvido, nele fostes instruídos. Paulo está querendo dizer claramente aqui, que Cristo não é apenas a essência do ensino cristão, mas ele também é o professor e o próprio conteúdo desse ensino. Ele não somente é o ensino, mas ele é quem ensina. Nele aprendestes a Cristo, em Cristo. Cristo é a razão de tudo. Ele é a essência de tudo. E aí ele começa a destrinchar essa segunda parte, que ele fala, vos despojeis do velho homem. Aprender de Cristo é compreender que nós somos nova criatura em Cristo. Você e eu, a partir do momento que fomos transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos outras pessoas. Eu me tornei um outro Renan. Você se tornou uma outra pessoa, uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E aí Paulo chama a atenção dos Efésios. Ei, vocês não podem viver como vocês viviam antes. Tem que mudar. Vamos lá. E a primeira lição que ele deixa para nós é essa. Despojar-nos do velho homem. Quando ele fala lá no comecinho do verso 22, no sentido de que quanto ao trato passado,
ele nos remete aos versículos que nós acabamos de analisar, os versículos de 17 até o 21. Ele fala, olha, quanto a esse trato passado, quanto ao que vocês eram anteriores, com relação a isso que nós acabamos de analisar, o velho homem que vocês, a vida pregressa que vocês viviam, e aí ele fala, vos despojeis do velho homem. Tirem essa vestimenta suja, imunda que vocês tinham. Uma das principais características dessa maneira antiga de viver é a autoconfiança e a falta de dependência em Deus. Lembre-se que um dos termos falava exatamente disso, de uma aversão a regras, de uma aversão a viver em uma submissão a qualquer pessoa, principalmente a Deus. Então, uma das principais características da vida de um não cristão, de um pagão, de um ímpio, é uma aversão ao domínio da pessoa de Deus. Eu não aceito ser controlado por um ser, seja ele Deus, seja ele pai, mãe, qualquer pessoa. Eu não aceito. E aqui Paulo fala, nós precisamos nos despojar, porque a principal característica do cristão é a dependência a Deus. Eu e você precisamos a cada dia depender mais e mais e mais de Deus. Porque quando nós não dependemos dele, a gente falha, a gente fracassa, a gente sofre. Você precisa entender o novo homem despojando-se, ao despojar-se do velho homem, você precisa entender que existe um Deus a quem nós prestamos conta. Existe um Deus a quem nós devemos obediência em todo o tempo. Outra coisa, ainda no despojando-se, ainda nesse primeiro ponto, quando ele fala do despojar-se literalmente, ele fala de um novo caráter que abandona imediatamente esse estilo emancipado, apóstata, pecaminoso de vida e passa a viver uma vida submissa a Deus. O cristão verdadeiramente convertido, ele tem aversão completa ao pecado. E aí eu preciso abrir um parênteses aqui, por mais que o pecado, eu sempre falo isso também, o pecado ele nunca é desagradável aos nossos olhos, humanamente falando. O pecado ele sempre vai aparecer para nós como algo agradável, certo? Ele sempre vai se colocar como a melhor alternativa para você. A mentira, a luxúria, a lascívia, o engano, tantos outros pecados aí que a Bíblia vai citar, esses pecados sempre vão se mostrar para mim e para você como sendo a melhor alternativa, a melhor escolha, a escolha mais fácil, a escolha mais agradável, a escolha mais tranquila de se fazer. Mas somente um coração sensível à voz de Deus vai saber reconhecer isso. Por isso é muito importante a gente entender a dureza de coração que Paulo cita aqui. Porque um coração duro não consegue reconhecer o pecado se aproximando. Epa, isso aqui é pecado, deixa eu correr, porque isso aqui pode me levar para um caminho que Deus não quer. Cuidado. Dispa-se, tire as vestes do velho homem. Sabe qual que é o grande problema de nós, muitas vezes? É que às vezes a gente tira o paletó do velho homem, mas fica com a camisa. Às vezes a gente tira o paletó, a camisa, mas fica com a gravata. Às vezes a gente fica com uma meia dele só. E a gente insiste em cometer alguns erros. A gente coloca as roupas do novo homem, mas a gente ainda continua ali com um anel do velho homem, um brinquinho que seja, um colarzinho, uma coisinha pequena que insiste ali em ficar na nossa vida. Paulo não fala para a gente tirar uma peça ou outra, Paulo fala para a gente se despojar, para a gente tirar tudo e não sobrar nada. Esse termo despojar, usado por Paulo, ele pode ser tratado como colocar de lado, colocar fora, jogar fora, livrar-se de algo. Ele está falando, olha, não é para você tirar e ficar ali olhando as vestes antigas, é para você se afastar, para você jogar fora, para você se livrar disso, porque isso não faz mais parte da sua vida. Não dá. Não tem como, não casa uma coisa com a outra.
E o pecado nos engana. A palavra de Deus em Jeremias 17:9 diz que o nosso coração ele é enganoso. E a gente gosta do tal do pecado, viu? A gente gosta. Como eu disse, ele muitas vezes é agradável aos nossos olhos. Mas a gente precisa se despir dele. Esse processo não é fácil, porque muitas vezes a roupa do velho homem é quentinha, é gostosa, é confortável, é bem mais fácil vesti-la do que a roupa do novo homem, que é um traje de gala, bonito, mas é um pouco desconfortável às vezes, né? As mulheres em dias de festas sabem muito bem o que é isso. O salto, o vestido longo, ele é muito mais elegante que a roupa do dia a dia, que a rasteirinha, que a camisetona do marido, que a roupa mais larga. Mas ela é um pouco mais desconfortável. Para nós homens, até o terno também, ele é muito mais elegante, mas tira um pouco a mobilidade. A gente gosta das velhas roupas. Mas somente um coração entregue a Deus vai olhar e vai falar, não, pode até ser mais fácil, pode até ser mais confortável, mas eu sei aonde isso vai me levar. Eu sei aonde eu vou parar desse jeito. Segunda coisa que Paulo nos ensina é que nós precisamos nos renovar no Espírito. Versículo 23 ele diz, e vos renoveis no Espírito do vosso entendimento. Esse verbo, olha, mais um pouquinho de grego para todos nós. Ele está no presente do infinitivo. O que isso significa, pastor? A gente não entende nada de grego, vou explicar. Significa que além de uma rejeição decisiva do velho homem, ela deve ser uma rejeição constante do velho homem. O termo, ele está numa conjugação que não traz uma ideia só de uma ação pontual, mas de uma ação constante. Isso significa que todos os dias, eu e você, precisamos nos renovar no Espírito Santo de Deus. Precisamos renovar a nossa mente, a semelhança do que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um processo diário, é um processo constante. Hoje pela manhã nós falamos da importância de meditar na Escritura Sagrada, de ler a Escritura Sagrada, de buscar a Palavra de Deus, e é exatamente aqui que nós chegamos num ponto que liga de manhã com agora, no que nós estamos falando. A maneira de eu me renovar constantemente é através da Palavra de Deus, através da leitura, da oração, da vida com Deus. A conversão básica, ela deve ser seguida de uma conversão diária. Eu não estou falando que você vai perder sua salvação, tá? Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas nós precisamos nos renovar, buscar a Deus, nos santificar diariamente. Esse é um processo diário, constante. Todos os dias eu e você precisamos nos santificar. Por isso que todos os domingos, em todos os momentos de culto, nós temos um momento de confissão de pecados. Porque nós entendemos que isso precisa ser feito constantemente. Você precisa fazer isso todos os dias, não só no domingo aqui. Nós somos movidos pelo que cremos e pelo que nós entendemos sobre as coisas que moldam o nosso jeito de ser e agir. A maneira como nós enxergamos o mundo faz a gente agir da forma X ou da forma Y. E o que Paulo está falando aqui é que nós precisamos renovar as nossas lentes. Essa semana eu cheguei para a Jaqueline e falei, meu bem, eu acho que eu preciso de óculos, urgentemente. Tá, eu estava lendo, preparando o sermão, estava assim e sofrendo. Tive que imprimir o sermão em letra tamanho 14 para conseguir enxergar melhor, porque estava difícil de enxergar. Falei, eu preciso procurar um médico e usar óculos. Logo, logo os irmãos vão me ver usando óculos aqui, porque está difícil o negócio. Porque a minha visão já está embaçada, a minha visão já está deturpada, a minha visão já está prejudicada. O pecado faz isso com a gente. Ele deturpa a nossa visão, ele deturpa a nossa maneira de ver o mundo, ele faz com que a gente ache que as coisas ruins são boas, que as coisas feias são belas, que as coisas más são do bem, quando na verdade não são. E aí nós precisamos renovar a nossa mente, nos renovar no Espírito Santo de Deus, buscar entendimento em Deus, para que a nossa lente seja também renovada, e a gente passe a enxergar o mundo da maneira que Cristo quer que a gente enxergue. E aí eu vou cuidar com o que eu
vejo, com o que eu assisto, com o que eu ouço, com o que eu falo, com o que eu penso, com o que eu posto nas redes sociais, porque a minha lente é a lente do Evangelho de Cristo Jesus. E aí eu não aceito mais qualquer coisa. Eu passo a ver o mundo de uma maneira diferente. Eu passo a ver o mundo na ótica do Evangelho, e eu entendo que o que está acontecendo com o mundo é consequência do pecado original lá em Adão. Eu entendo que o meu papel no mundo é ser um agente de transformação para que essa situação se amenize. Eu entendo que o meu papel é ser sal, é temperar o mundo, é conservar os princípios de Cristo no mundo caído. Mas isso eu só vou conseguir entender quando eu renovar a minha mente, quando eu me renovar no Espírito Santo de Deus. Do contrário, não vai ser possível. Um novo caráter, uma nova roupa requer uma nova visão de mundo. É interessante que nós vamos chegar na terceira parte, que é bem óbvia, quando Paulo fala para a gente se revestir do novo homem, e ele vai construindo um processo. Primeiro eu preciso me despir, depois eu preciso me renovar, para que eu me prepare para receber essa nova vestimenta. Eu não posso estar de qualquer jeito para me revestir do novo homem. E eu preciso me renovar todos os dias. E aí nós chegamos no terceiro ponto: revestir-se do novo homem. Aqui nós somos chamados a nos revestir da nossa nova natureza, como uma veste de luz. E assim como a primeira natureza, citada por ele no primeiro ponto, remete a uma roupa suja, feia, velha, ruim, a nova natureza remete a uma roupa limpa, santa, de luz, a imagem e semelhança do Cristo Todo-Poderoso. E é nisso que nós devemos pensar. A graça restaura o que o pecado deturpou. A graça traz clareza para o que o pecado escureceu. A graça traz luz para o que antes não tinha luz. Deus não só imputa o pecado, como também coloca justiça sobre nós, mas não a nossa justiça, a justiça de Cristo Jesus. E é por isso que nós somos revestidos de um novo homem. E aí nós voltamos ao que eu falei há pouco, quando Paulo fala que Cristo é a essência de tudo. Eu e você jamais conseguiríamos nos revestir de um novo homem se não fosse Cristo, porque é nele, por ele e para ele que nós somos revestidos de um novo homem. Mas quais são as roupas de um novo caráter? Você já parou para pensar nisso? Beleza, pastor, o senhor está falando para a gente se revestir do novo homem, tá legal. Mas quais são essas roupas? A nova roupa deve refletir a verdadeira justiça. A justiça de Cristo. A nova roupa deve refletir Cristo. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus em você. As pessoas precisam olhar para você e falar: que pessoa formidável. A gente conversa com essa pessoa e parece que é Deus falando com a gente. E eu não estou falando daquela imagem de ai, Jesus é maravilhoso, que muitas vezes a gente vê em alguns filmes, novelas, seriados por aí, do crente meio abobalhado, sabe? Que tudo é lindo para o crente. Não é. Uma pessoa centrada, uma pessoa firmada, que entende que o mundo que ela vive é um mundo em caos, mas traz luz, edifica com as suas palavras, abençoa com as suas ações, fortalece o caído, sustenta o que está machucado e ampara as pessoas quando for preciso. E isso que é a característica da nova veste. Antes de termos sido recriados em Cristo, Deus olhava para nós e nos via completamente sujos e mortos nas antigas vestes. Agora, a gente precisa se revestir de Cristo e sermos vistos como novos. Você já pensou nisso? Já pensou no fato de você não ser mais quem você era e de escravo você passou a ser herdeiro do rei? A gente cantou a música Galileu que ela fala, né? Deixou sua glória, foi por amor. Você já parou para pensar que Jesus deixou a glória dele para morrer no seu lugar, quando você ainda era inimigo dele?
E ele fez isso para que nós nos tornássemos amigos dele. Agora nós deixamos de ser escravos e passamos a ser mordomos. Nós saímos da senzala, daquela roupa suja de escravo, daquela vida sofrida de escravos, e passamos a viver dentro do palácio do rei. Não só como mordomos, mas como filhos do rei. Nós somos adotados por ele como filhos. Ele nos tirou da situação de escravidão e nos levou para dentro do palácio para viver como filhos. As mesmas regalias que o príncipe teria, agora nós temos. Só que o grande problema é que muitos de nós estamos dentro do palácio do rei, vivendo, entre aspas, como filhos do rei, mas com as roupas de escravo ainda. A gente está dentro do palácio, mas insiste em viver naquela vida sem graça, para não dizer o outro termo, que às vezes é muito pesado, que nós vivíamos antes. A gente precisa se livrar dela por completo. E aí sim, a roupa de quem está dentro do palácio, a roupa de quem é filho do rei, é uma roupa diferente. Não dá para usar os mesmos trapos que a gente usava antes. Não dá para viver a mesma vida que a gente vivia antes. É diferente. É uma roupa mais bonita. É uma roupa mais elegante. Mas a gente só consegue essa roupa por meio de Cristo Jesus. Não é porque você é bom. Não é porque você consegue alguma coisa. Não é porque você é melhor do que alguém. É porque Cristo morreu por você. Cristo é a essência de tudo. Cristo. Sem Cristo, nós não conseguimos nem sequer pisar na escadinha da porta de entrada do palácio, quiçá vestir as vestes de filho do rei. Não dá para você viver dentro do palácio com as mesmas roupas. Você tem que vestir uma roupa diferente. Tem que vestir uma roupa digna do rei. É uma veste de santidade. É uma veste de pureza. Ah, pastor, mas nesse mundo a gente não consegue ser santo. A gente erra tanto, a gente falha tanto, eu sei, eu também faço isso. Mas o que Deus quer de nós é um desejo latente em viver uma vida de santidade. Por mais que às vezes a gente tropece, por mais que às vezes a gente caia, vacile no meio do caminho, Ele quer de nós uma vida de santidade. Existe um grande contraste entre o que fomos um dia e o que somos hoje. Para concluir, eu queria que você pensasse nisso. O que nós somos hoje tem que ser muito diferente do que nós fomos lá atrás, quando Cristo nos chamou. E aí eu quero que você sonde o seu coração e pense se o eu de hoje realmente é muito diferente do eu lá do passado. Se a criatura que você é hoje realmente tem diferença da criatura que você era antes de Cristo. Porque é isso que Paulo está falando aqui. Não dá para viver do mesmo jeito. Não dá liga, não tem jeito. Ou você agrada a um, ou você agrada a outro. Os dois não tem como agradar. Eu queria deixar algumas aplicações para nós nessa noite. Primeira coisa, acenda a luz. A gente só consegue ver que a nossa veste está suja, que ela está complicadinha, se a gente acender a luz. Se a gente apagar essas luzes todas aqui agora, vocês não vão conseguir enxergar a cor da minha gravata, a minha camisa, o meu terno. Vocês não vão conseguir enxergar nem a sua roupa. Se ela está suja, se ela está limpa, você não vai conseguir enxergar. Então acenda a luz. Como, pastor? Lendo a palavra de Deus. Ela é a luz. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Busque na palavra de Deus a direção. Busque na palavra de Deus aquilo que você precisa para realmente se despojar do velho homem e se revestir do novo homem. Segunda coisa, rejeite as velhas roupas. Sabe aquela coisa que está, a meinha que ficou, a pulseira que ficou, o colar, o brinco que ficou. Eu estou vestido do velho homem, do novo homem, mas ainda tem ali uma pulseirinha, tem uma meia, uma calça, uma camisa. Livre-se disso. Mas só você pode entender o que precisa ser tirado da sua vida.
E aí você precisa sondar o seu coração e clamar ao Senhor por sabedoria. Senhor, Espírito Santo de Deus, me dê sensibilidade para reconhecer aonde eu estou errando, aonde eu preciso melhorar, em nome de Jesus. E Ele vai te ajudar, com certeza. E por fim, vive em novidade. Deus não nos chamou para ser a mesma coisa. Então, se você vivia de um jeito, viva de outro. Se você falava de um jeito, fale de outro. Quer ver como? Atente aí para mim, comigo no versículo 25. Efésios 4, 25 em diante. Paulo fala como? Paulo fala, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado, não saia da vossa boca palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É isso. Isso é viver em novidade de vida. Não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível. Que Deus abençoe sua vida e que você possa entender que ser servo de Deus requer novas vestes. Não dá para estar no palácio do rei, sendo filho do rei, mas vestindo roupa de escravo. Ele não aceita, ele não deixa. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.